Olá, vamos continuar? Nosso assunto ainda é conjunção. De novo, professora, de novo. Porque conjunção é muito grande e você precisa entender porque esse assunto cai na tua prova, tá? Eu vou começar esse bloco exatamente com a frase, o período que eu terminei o bloco anterior. Vamos lá? Material cheio. Estuda que estuda e não consegue aprovação no concurso. Terminamos com esse período. Então, percebam, quando eu digo que alguém, vou colocar aqui assim, ó, ele estuda que estuda. Percebam que eu estou somando duas ações, certo? Então, há uma ideia de soma entre as duas ações. O que vai acontecer? Este que aqui está, tem valor semântico de e, tá? Vem para mim. Agora vê. Na hora que tu estás estudando, há na construção assim, conjunções coordenativas alitivas, e nem mais também, e nem mais também. Aí você fica com isso na cabeça, e nem mais também, e nem mais também. Vou decorar, e nem mais também, e nem mais também. Foi fazer prova, caiu o quê? E agora? Você precisa entender a relação entre as ações. As ações são marcadas pelos verbos. Você precisa compreender a relação entre as orações. Esta compreensão é a tua semântica. No contexto, a semântica será o valor da tua conjunção. Não esquece, tá bom? Vamos lá, material. Ele estuda e estuda e estuda. Olha aí, ideia de soma, tá bom? E não consegue aprovação no concurso. Mais uma vez, vamos repetir. E ele não consegue aprovação no concurso. Meu Deus, a professora disse que o e, quando ligar orações com o mesmo sujeito, não pode apresentar a vírgula. Tá, não pode apresentar a vírgula, presta bem atenção, se o valor for de adição. Não é o caso. Perceberam? Olha só, vamos só entender e compreender a relação. Se ele estuda e estuda e estuda, ele deveria passar no concurso, não é assim? Mas ele não consegue. Perceberam? O e que aí se encontra não é aditivo, ele é adversativo. O que isso quer dizer? Ele pode ser substituído por mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não é? Todas essas conjunções te dá o valor semântico de oposição. Cuidado com isso aí, tá bom? Chega, material, vamos lá. Por este motivo, não é? A vírgula, então vamos marcar aí, ó, virgulação obrigatória. Virgulação obrigatória. Por este motivo, o e, por ter a semântica, por apresentar a semântica de oposição, vem com a virgulação obrigatória. Aí você agora se pergunta, gente, é virgulação ou é pontuação? Não foi essa a pergunta? Presta bem atenção. De acordo com o nosso gramático Celso Luft, existe uma diferença entre pontuação e virgulação. Isso mesmo. Porque quando eu falo virgulação, eu vou utilizar a vírgula, somente ela. Agora, quando eu uso a expressão pontuação, aí eu posso utilizar vírgula, travessões, dois pontos, parênteses e por aí vai, tá bom? Atenção quanto a esse conceito. Vamos lá? Material. Ele estuda que estuda, vamos só substituir pelo valor semântico. Ele estuda e estuda, mas não consegue aprovação. Vamos marcar, porque a ideia da virgulação, vamos marcar, só para você não esquecer quando estiver estudando. Conjunção, não, para ficar bem organizadinho, vamos colocar aqui embaixo. Conjunção com valor de oposição, tá? Conjunção com valor de oposição. Não esquece. 2. Pode ser substituída, não é? Eu tiro e ponho por, mas, porém, contudo e por aí vai. Vou colocar 3 pontinhos aqui, tá? Por aí vai. 3.
Olha só, este 3 é muito importante. Este 3. As conjunções, anota aí no teu caderninho. As conjunções que não apresentarem, as conjunções que não apresentarem valor aditivo. Vamos abrir aí só uma observaçãozinha. Com o mesmo sujeito. Não esquece, isso é muito importante. Então, as conjunções que não apresentarem valor aditivo com o mesmo sujeito deverão ser acompanhadas, melhor dizendo, pela vírgula. Entendi não, professora? Tá certo, vou dar um exemplo. As conjunções que não apresentarem valor aditivo com o mesmo sujeito, isso aqui é muito importante, deverão ser acompanhadas pela vírgula. Exemplo, para que você me entenda. Olha só. Quando eu digo assim, Homero escreve belos poemas e lê bons textos. Presta bem atenção. Quem é que escreve belos poemas? Homero. Quem é que lê bons textos? Homero também. Deixa eu só apagar esse ozinho aqui. Apaguei foi tudo. Homero também. Então, eu tenho o E com valor aditivo, certo? E eu tenho os mesmos sujeitos, tá? Agora, olha só. Se eu disser assim, Homero escreve belos poemas. Presta atenção, vírgula, mas não gosta de, aqui ó, bem pequenininho, de suas composições. Mas não gosta de suas composições. Peraí, se Homero escreve belos poemas, ele deveria gostar de suas composições, mas ele não gosta. Por que eu utilizei a vírgula? Porque, vem para mim, por que eu utilizei a vírgula? O meu conectivo não é aditivo, tá certo? Ao contrário do primeiro, quando o meu conectivo não é aditivo, aliás, quando o meu conectivo é aditivo com o mesmo sujeito, eu não posso, é proibido o emprego da vírgula. Mas com os demais conectivos, adversativos, conclusivos, explicativos, aí eu preciso usar a vírgula. Vem a vírgula e logo em seguida vem o conectivo, tá bom? Outra observaçãozinha que eu quero chamar a tua atenção, tá? Vem cá, checa. Quando eu digo assim, a criança gosta de brincar. A criança gosta de brincar. Todavia, não quer ir ao parque. A criança gosta de brincar, todavia não quer ir ao parque. Gente, presta bem atenção. Se a criança gosta de brincar, ela deveria querer ir ao parque. Todavia, a criança não quer. Este todavia me dá uma ideia de oposição, tá? Se é oposição e não é adição, o que é que eu vou ter que fazer aqui? Virgulação obrigatória. Marca aí que isso é importante. Virgulação obrigatória, tá certo? Agora, presta bem atenção. Eu não posso jamais fazer isso aqui. A criança gosta de brincar.
A criança gosta de brincar. Olha só o que eu não posso fazer, vírgula. Opa, não é entretanto, é todavia. Todavia, vírgula, não quer ir ao parque. Eu não posso fazer isso, viu, gente? Olha o que eu fiz. Utilizei a virgulação obrigatória. Vamos marcar. Utilizei a virgulação obrigatória, mas isolei o conectivo por outra vírgula. Esta vírgula aqui, olha, é proibida. Cuidado com isso aí. Por que isso? Porque a banca pode te dizer assim, na linha 14, o emprego de uma vírgula imediatamente após o conectivo conserva a correção gramatical do texto. Gente, não, de jeito nenhum. O teu conectivo não pode estar isolado pela vírgula, não pode. A vírgula tem que estar antes, depois dele, de forma alguma. A não ser devido a uma regra aqui e outra ali que nós iremos ver daqui a pouquinho, tá bom? Nada de isolar o conectivo desde, olha só, desde que o conectivo esteja no seu local certinho. Presta bem atenção. Se o teu conectivo, que é a conjunção, está ligando duas orações e está encabeçando a segunda oração ou a primeira, tanto faz, não importa. Está encabeçando a segunda oração, gente, antes do conectivo, salvo o aditivo com sujeitos iguais, a vírgula tem que ser obrigatória. Entenderam? Muito bom, vamos repetir. Se o conectivo estiver no seu local certinho, entre orações, ligando uma oração a outra, salvo o aditivo com os mesmos sujeitos, orações com os mesmos sujeitos, a vírgula tem que ser antes, depois nada feito, tá? Agora presta bem atenção. E se eu quiser utilizar a vírgula após o conectivo, eu vou poder? Presta bem atenção. Pode sim, fazendo modificações. Quais? Material, checar. Olha só, eu digo assim, a criança gosta de brincar. A criança gosta de brincar. Todavia, não vou pontuar só para te explicar, tá? Todavia, não quer ir ao parque. Aliás, vamos fazer o seguinte. Vamos pontuar corretamente, tá? Vamos pontuar aqui corretamente para chamar a tua atenção. Presta bem atenção. Se a banca disser assim, após o conectivo da linha 14, poderia ser acrescentada uma vírgula, fazendo-se as devidas alterações, presta bem atenção, fazendo-se as devidas alterações, mantendo-se a correção e o sentido. Perceberam a diferença? Aí você pode sim. Pode sim. De que forma? Quais são as devidas alterações? Checar, venha. Olha só. No lugar desta vírgula, eu ponho um ponto. Tá? Este T, que é minúsculo, passa a ser maiúsculo. E na sequência, uma vírgula. Como fica, então, a minha construção? Dessa forma, olha só. A criança gosta de brincar. A criança gosta de brincar, ponto. Olha aí. Todavia, vírgula, não quer ir, opa, aqui, ir ao parque. Olha aí. Quais foram as devidas alterações? No lugar da vírgula, antes do conectivo, eu coloquei um ponto, não é? E depois do conectivo, aí sim, a vírgula, tá bom? Muita atenção quanto a isso. Cuidado com isso aí. O que a banca pode exigir de você também? Aí você se pergunta, o que é que tem a ver pontuação com conjunção? Tudo a ver, tudo a ver. Principalmente nessa relação. A conjunção, quando é uma conjunção coordenativa, é trabalhada com a pontuação. Então, a gente tem que prestar muita atenção quanto a isso, tá? Vamos ao material? Simbora, cheio. Slide branco.
Aí eu digo assim, olha só. O sinal estava fechado. O sinal estava fechado. Porém, os carros não paravam. O sinal estava fechado, porém os carros não paravam. Vamos pontuar corretamente. Vamos pontuar. Como fica? O sinal estava fechado, vírgula, porém os carros não paravam. Perfeito. Muito bom. Vamos lá? Verbo, marca aí. Verbo, verbo. Vamos marcar aqui direitinho para você entender. Verbo, verbo. Oração, olha só. Oração. Oração, oração. Entre uma oração e outra, a presença da conjunção. Tá aí. Professora, por que eu usei a vírgula? Por que eu usei a vírgula? Porque o meu conectivo tem valor de oposição. Então, adversativo. Perfeito. Não é? Agora, olha só. A conjunção está no seu local certinho. Marca aí, por favor. Entre orações. Não é? Na verdade, esse entre aqui, olha só. Ligando orações. Pronto. A conjunção está no seu local certinho. Professora, se eu colocar uma vírgula aqui, eu posso? De jeito nenhum. Não posso. Não esquece disso. E ainda posso, se eu tirar essa daqui e em seu lugar colocar um ponto final. O que não é o caso, tá? Agora, prestem bem atenção. A banca vai te dizer que tu podes fazer a seguinte construção. O sinal estava fechado. Presta bem atenção, tá? Os carros, porém, não paravam. Aí, o que a banca vai te dizer? Se deslocarmos a conjunção para imediatamente após carros, mantém-se a correção gramatical e o sentido, fazendo-se as devidas alterações. Presta bem atenção. Fazendo-se as devidas alterações. Não esquece. Se a banca está te dizendo que haverá alteração, esta alteração, principalmente porque a relação é com a conjunção, é a pontuação, gente. Isso mesmo, é a pontuação. Lembra? Conjunção coordenativa está associada à pontuação. Não esquece isso. Vamos ver? Como ficaria a minha construção? Material, vamos lá. O sinal estava fechado. Presta bem atenção. Se aqui é meu verbo e aqui é meu verbo, independente de onde esteja a conjunção, eu tenho duas orações. Como a minha conjunção foi retirada do seu local certinho, houve um deslocamento. Este deslocamento pede a você, obrigatoriamente, o emprego da conjunção entre vírgulas. E como você utilizou as vírgulas para isolar a conjunção deslocada, no lugar dela você utilizará o ponto e vírgula. Então, eu terei o sinal estava fechado, ponto e vírgula. Os carros, vírgula, porém, vírgula, não paravam. Por que eu utilizei a conjunção entre vírgulas? Porque ela está no meio da segunda oração. No meio.
Tá, professora, e se eu jogasse a conjunção para o final, como ficaria? Assim, olha só. O sinal estava fechado. Vou continuar do mesmo jeitinho. Os carros não paravam, porém. Tá certo? Olha o que aconteceu. Percebam que aqui eu desloquei a conjunção para o meio da segunda oração. Neste segundo caso, eu lancei a conjunção para o final. Não importa. Houve o deslocamento. A diferença é que agora eu não posso mais utilizar o conectivo entre vírgulas, devido à presença do ponto final. Mas antes dele, eu tenho que marcar a vírgula, não esquece. Eu tenho que marcar a vírgula e no lugar do conectivo, o ponto e vírgula. Perceberam? Atenção quanto a isso, tá bom? Vamos continuar, material. Aprecia frutos do mar, vírgula, mas não gosta de lagosta. Peraí, se ele aprecia frutos do mar, lagosta também é frutos do mar, mas ele não gosta. O mais aqui está me dando a ideia de oposição. Marcando. Então, eu digo, não obteve a aprovação desejada, se não obteve, no caso, né, vaias de todos os lados. Percebam, mas obteve vaias de todos os lados. Mais uma vez, um conectivo me dando ideia de contraste. Professora, contraste, sim, é a mesma coisa de oposição. Por que contraste? Porque as bancas, às vezes, falam em contraste e não em oposição, que é a mesma coisa. Ele gosta muito de praia, entretanto, não aprecia muito os vendedores ambulantes. Mais uma vez, uma ideia de contraste, não é? Que é a mesma coisa de oposição. Muita atenção quanto a isso, tá certo, gente? Tá bom? Continuando, vamos lá. Alternativas. Então, olha só. Quando eu falo em conjunção alternativa, a princípio, ele me dá uma ideia de escolha, tá? Se ele me dá a ideia de escolha, então eu vou escolher uma ação a outra. Mas ele também pode me dar a ideia de alternância. O que vem a ser a alternância? Eu posso fazer uma coisa e outra, não importa. Ideia de escolha ou ideia de alternância, a minha conjunção será alternativa. Então, eu tenho ou, quer, seja, ora, nem. Ô, gente, professora, a senhora não me disse que o nem me dá ideia de adição? Sim, me dá ideia de adição desde que possa ser substituído por e não esteja em parelhas, tá? Atenção quanto a isso. Agora, presta bem atenção. É comum, quando nós utilizamos as conjunções alternativas, nós trabalharmos essas conjunções de uma forma inadequada. Que forma inadequada é esta? Quando eu digo assim, por exemplo, quer chova ou faça sol, eu irei com você à praia. Presta atenção. Quer chova ou faça sol, eu irei com você à praia. Checar, vê o material. Se eu digo assim, quer chova ou faça sol, irei com você à praia. Na verdade, quando você observa uma construção dessa, e até mesmo quando você fala, você não percebe que houve um erro gramatical aqui. Que erro? Quando eu falo quer e ou. Gente, as conjunções andam em parelhas. Se aqui é quer, então aqui também será quer. Quer chova, quer faça sol. Ou, se aqui eu trago o ou, neste caso, eu também tenho que trazer o ou. Ou chova,
ou faça sol, irei com você à praia. Nada de trocar as parelhas. Quer, quer. Ou. Ora. Seja. Nada de trocar as parelhas, tá bom? Trocou as parelhas, errou a questão. E ninguém quer isso. Material, vamos lá. Explicativas, ideia semântica, valor semântico de explicação. Não é? Valor semântico de explicação. Tá aí. E nessa construção há um detalhe. Vejam só. Que, porque e pois. Qual é o detalhe? Presta bem atenção. Quando eu digo a você que eu tenho uma explicação, muitas vezes esta ideia pode ser confundida com uma causa. Porque o valor semântico é bem parecido. Agora, quando eu digo valor semântico bem parecido, é porque a causa, muitas vezes, se eu não prestar atenção, eu posso confundir com uma explicação. Então, o que vai acontecer? Preste atenção. Quando eu digo assim, volte cedo, vírgula, porque precisamos conversar. Volte cedo, porque precisamos conversar. E o outro eu vou escrever assim, olha só. Cheguei mais tarde, porque fiquei no bar. Cheguei mais tarde porque fiquei no bar. Presta bem atenção. Quando eu digo a você que eu volte cedo porque precisamos conversar, se eu avalio a construção do porquê, eu vou dizer que nos dois casos eu tenho uma explicação, o que não acontece, tá? Nos dois casos, eu apresento o mesmo conectivo, mas com valores semânticos diferentes, certo? O valor semântico é ou explicação ou causa. Como é que eu vou saber diferenciar isso aí? Gente, todo conectivo explicativo, seja ele que, porque ou pois, apresentará uma oração com verbo no imperativo. Aquele verbo que vai expressar uma ordem ou um pedido. Ordem ou pedido. Percebam que no primeiro exemplo eu digo volte cedo. Este volte é o imperativo. Se o volte é o verbo no imperativo, ele te informa que este porquê é exatamente o porquê explicativo. Agora, não havendo o imperativo, percebam, eu cheguei mais tarde porque eu fiquei no bar. Não havendo o imperativo, este porquê será causal. Portanto, quando você afirma na construção a ideia da explicação e da causa, você modifica também o valor da conjunção. O valor que eu falo é em relação à classificação. A explicação te dá, então, uma conjunção coordenativa explicativa. Não havendo a questão da explicação, que é o imperativo, tu terás uma causa. Então, conjunção subordinativa causal. Perceberam? Havendo o imperativo, a tua oração é explicativa, o teu conectivo é explicativo. Não havendo o imperativo, o teu conectivo será causal. Tenho que lembrar isso? Sim. Para quê? Para passar na prova. Até a próxima aula.